nós podemos promover, o Urban Brasil está promovendo agora o Se Mostra Brasil, em que a turma oferece o que sabe fazer de melhor, ou de mais interessante, ou de mais curioso. E, quinzenalmente, nós temos um encontro, que é o Se Mostra USC Brasil. E cada pessoa faz o encontro, e nós temos conseguido aglutinar muita gente em torno desses encontros quinzenais. E, com isso, a vida renasce, né? E nós nos tornamos solitários, porém solidários. E, por falar em solidário, eu gostaria de pedir a gentileza da palavra da Neila Janes, que vai fazer um papo solidário com o grupo. Podemos, Neila? Podemos. Bem, mais uma vez, boa tarde. Eu vi que outras pessoas entraram, né, aqui agora. Eu sou arquiteta urbanista e recentemente tive contato com o pessoal de uma favela aqui de Campo Grande, embora foi feita uma campanha nacional que Campo Grande não tinha favelas, não é verdade, nós temos muitos núcleos de favela aqui em Campo Grande, e ao visitar um deles, a pedido de um colega que faz um trabalho social de horta comunitária na favela, eu fui para dar orientação a respeito de uma sala de aula que ia ser construída. Só que eu cheguei lá, a sala de aula, na verdade, era uma sala que seria construída toda em OSB, né, para ficar no tempo, chuva, vento, sol. E falei, não é justo que essas crianças tenham aula numa sala feita de OSB. Então, me propus a fazer em alvenaria, né? Orientar as pessoas, os pedreiros, a fazer em alvenaria, e resolvi, por minha conta, já encampar essa ideia independente de ajuda de qualquer pessoa, né? E daí, para explicar esse trabalho das aulas, as crianças, todo mundo sabe, em pandemia, nas escolas públicas aqui em Campo Grande, não estava sendo feito aula online, porque as crianças não têm condições de ter aula online, né? Fazer esse tipo de acompanhamento. Então, o dia a dia dessas crianças era ir na escola, buscar as tarefas, atividades e fazer em casa. No entanto, crianças de primeira, segunda, terceiro ano não têm condições de fazer sozinha, porque nem sequer são alfabetizadas. E muito menos contar com a ajuda dos pais, que muitos deles também nem são alfabetizados. Então, tem um projeto social também nessa escola, feita por voluntários, em que pessoas da área de educação, pedagogos e outros voluntários dão aula de reforço a essas crianças. Hoje, a sala que elas estudam é uma sala que não tem 4 paredes, tem 3 paredes, né? A gente está aqui num tempo de muito frio, muito vento, temos épocas de chuvas muito fortes, e as crianças estão lá nessa situação bem precária. Então, eu fiquei muito comovida com aquela situação e falei, não, vamos fazer uma sala de alvenaria. E, a partir daquele dia, comecei. Então, eu tenho um filho engenheiro que foi lá comigo, orientou o pedreiro, fez o cálculo de material e tudo mais para a obra, e começamos a comprar um material assinando notas, por enquanto, né? Não fizemos nenhum pagamento ainda, mas o orçamento deu em torno de R$ 4.500 para construir essa sala. Então, a partir desse momento, comecei a convidar alguns amigos a ajudar nessa construção. Aí a Bia teve a feliz ideia de, nesse encontro aqui, contarmos para todos sobre esse projeto, né? E contar com a colaboração de todos que quiserem participar, para a gente, então, realmente construir essa sala de aula. Depois de construir a sala, nós pretendemos construir o banheiro também, porque eles não têm banheiro, né? E criança, a gente sabe, a hora que aperta a vontade de ir ao banheiro, precisa ter um banheiro próximo. Então, o projeto está sendo ampliado. E aí a gente só pode contar mesmo com a boa vontade, né?
a ajuda das pessoas que têm a sensibilidade para isso, porque não dá para contar com o poder público nesse momento, né? Ainda mais que é numa favela, o poder público normalmente não constrói nada em favelas, porque são situações de ocupações irregulares. Então, é essa situação, e estamos lá já trabalhando, já começamos a edificação, e são várias as crianças. O projeto vai continuar, as aulas vão ser retomadas agora, na próxima semana, mas o projeto continua porque as crianças têm muitas dificuldades. Então, aquelas crianças que já passaram por um primeiro ano, segundo ano de alfabetização à distância, na verdade, não foram alfabetizadas. Então, elas precisam ter essas aulas de reforço. Neila, eu coloquei o Pix aqui no chat. Se alguém quiser fazer uma colaboração, qualquer valor é válido, qualquer valor é livre. Então, o Pix está aqui no chat. E queria falar também que uma ideia leva a outra. Quando a gente convidou o Nelson, ele falou assim: a gente costuma fazer um trabalho de solidariedade quando faz live. E aí surgiu a sua solidariedade. Aí a gente falou com a Adriana também, que é presidente do IAB, e aí as coisas casaram. Eu acho que tem sempre um dedinho de Deus nisso, né? Muito obrigada, Neila. Eu concordo muito, Bia, porque assim, é interessante que quando eu comecei a me movimentar, primeiro eu comecei a fazer um movimento para ajudar uma família em especial. Várias pessoas colaboraram, inclusive a Bia, para levar cobertores, roupas, alimentos para uma família muito pobre, que saiu no jornal e tal. Depois dessa, soube de outro trabalho de pessoas que estão fazendo alimentos para moradores de rua. O frio aqui foi muito intenso, né? Esses últimos dias aqui tivemos situação de, na madrugada, ter 5 graus. Então, um monte de voluntários fazendo sopas para distribuírem à noite para essas pessoas de rua, e cobertores e casacos, meias, né? Parece meia uma coisa tão simples, a gente às vezes descarta tanta meia, e eu consegui só aqui da minha casa 25 pares de meias, para vocês terem ideia, né? Então, assim, quando eu cheguei naquela casa, que uma pessoa também abriu sua casa para as pessoas se reunirem, falei, meu Deus, como tem gente contribuindo, né, com boa vontade, foi tão gostoso. Eu sei que eu comecei a entrar em muitos movimentos. Hoje eu estou em 3, né, procurando ajuda com várias pessoas para ajudar 3 movimentos diferentes. Parabéns, Neila. Parabéns. Obrigado, Nelson, pela feliz ideia. Então, obrigada, gente. Vamos pintar. Na verdade, Beatriz, a Júlia Leica, ela participava, até ficar com mais projetos para executar do que ela consegue, ela participava de um grupo que eu promovo aqui no Rio de Janeiro, mas eu promovo do Rio de Janeiro, porque, na verdade, tem gente até de Manaus envolvida nisso, em que nós fazemos uma provocação aquarelística uma vez por semana. Eu faço um exemplozinho de manchinha, como eu digo, e provoco os participantes para que façam alguma coisa naquele formato, né? Isso tem uma sequência e tal, a gente vai fazendo como se fosse uma coisa concatenada, uma semana puxa a outra e tal. E isso há uma, vamos chamar de contribuição, né, por parte dos participantes. E parte disso é disponibilizado para os grupos que distribuem cestas básicas. Nós temos aqui no Rio uma entidade que foi criada pelo Betinho, ainda na época que ele era vivo, que é o Fome Zero, e que essa entidade ainda trabalha distribuindo cestas básicas. No momento, é a única valência de muitas famílias.
que perderam emprego, que perderam uma série de possibilidades e que correm estão sob risco de passar fome, para usar o português claro, né? Então, tudo isso é uma coisa puxando a outra, viu, Beatriz? Eu acho que é por aí. Uma coisa A puxa a outra importância mesmo. do desenho também é isso, também é. Então, a ideia é de todos nós, né? Eu queria só acusar a presença aqui do nosso amigo Roger Viana, que entrou e ficou quietinho aqui, né? Que é um tremendo amigo meu, um maravilhoso aquarelista, e que ele entra e fica quietinho ali no canto e tal. E eu vou avisar para ele que eu hoje não vou ensinar nada para ninguém, né? Porque ele vem com uma conversa de que é para aprender, ele só quer aprender, né? Mas eu não vou ensinar nada para ninguém. Por sinal, eu só vou falar as coisas mais óbvias do mundo, especialmente para ele, que, pô, o camarada é campeoníssimo, ganha tudo que é gincana de aquarela e concurso de aquarela, premiadíssimo. Então, é só para ele saber que eu estou sabendo que ele está ali, escondidinho, como sempre. Mas então vamos seguir com o nosso papo aqui, e trazendo a ideia do que se faz quando se vai para a rua para desenhar. Qual é a ideia? A ideia sempre é nós trabalharmos com o que eu chamo de PPP, papel, pincel e pigmento. São os 3 elementos que a gente precisa para fazer um desenho. Papel, pincel e pigmento. É o sistema PPP. E nada mais prático do que os sketchbookers que inventaram, não faz muito tempo, mas desde a Idade Média isso existe. São os livrinhos em que a gente vai desenhando página a página e eles passam a ser os nossos diários, os diários gráficos. Então, aqui nós temos vários tipos, esses menores aqui em formato A6, tem um aberto aqui com a manchinha que eu fiz de Paraty. Esse outro tipo aqui já no formato A5, que é uma medida que eu costumo utilizar demais em viagem. E eu procuro também fazer, eu acredito que dê para ler ainda aqui, né? Eu costumo utilizar cada livrinho como se fosse um único tema, um assunto temático. Esse aqui é Argentina e Uruguai. Está aqui ARG e o RU, Argentina e Uruguai. Então, esse aqui foi dedicado só exclusivamente à Argentina e Uruguai. Esse aqui que está aberto é só de Paraty, ele é mais antigo, mas era só de Paraty. Eu comecei e terminei com ele em Paraty. Esse que tem essas fitinhas, que são os elásticos vermelhos, são os famosos sanfonados. Isso aqui é uma ideia muito interessante que surgiu, em que isso aqui é outra dimensão, já no formato A4, que dá para você fazer panorâmicas, coisas maiores, né? No formato A4. Esse aqui é o tal do sanfonado, né? Ele está aberto aqui, e aquela primeira página que já apareceu lá atrás, comigo lá em Lisboa, eu fui nas páginas seguintes fazendo os registros dos outros lugares por onde eu passei. Então, esse tipo de material é um material muito útil para quem faz urban sketches em campo, né? O urban sketch em campo. Esse aqui foi em Ouro Preto, né? É um sanfonado também que eu fui fazendo o caminho, todo o caminho que eu fazia em Ouro Preto, e fui pegando os principais pontos de interesse pictórico lá. Nesse encontro, eu tive a oportunidade de almoçar
com a Isabel, que está aqui conosco, né? E, mais uma vez, teve um acontecimento curioso, porque o dono do restaurante ofereceu a sobremesa para quem fizesse um desenho do restaurante dele. E nós fizemos o desenho do restaurante, ganhamos de presente a sobremesa, e como eu desenho sempre num caderninho, ele estava pleiteando ficar com os nossos desenhos. Eu, apesar de ganhar a sobremesa, não dei o meu desenho para ele, porque eu teria que dar o caderno inteiro, ou rasgar o meu caderno para entregar para ele, que era impossível, né? Então, eu ganhei só a sobremesa. Mas eu e Isabel desfrutamos da sobremesa deliciosamente. Isso aqui já é um outro tipo de caderno que eu ganhei de presente desse meu amigo que apareceu ali atrás, o Fernando Pena. Ele fez esse caderno cortando folhas de papel e mandou encadernar. E me deu de presente. É um caderno ótimo, muito bom de se trabalhar, em que você, nesse caso aqui, você pode até tirar a folha, né? E que nós mesmos podemos montar esse caderno. Basta cortar as folhas e mandar encadernar em qualquer papelaria que faz esse serviço. Esse aqui é aquele desenho que apareceu lá atrás, já com o caderno que ele me deu de presente. Aqui, esse sanfonado eu estou fazendo. Eu pego uma folha de canson, que eu uso canson para fazer esse tipo de desenho, e faço as dobras. E fica um sanfonadozinho em que eu venho fazendo esses encontros do Se Mostra Brasil com eles. Então, cada sanfonado desse é um encontro que nós fazemos através do Urban Sketcher Brasil. Aqui já tem o nosso segundo P, que é o pigmento, né? Eu uso muito esses estojos menores, né? Isso aqui é um estojo de aquarela, isso aqui é um outro estojo de aquarela feito com uma caixinha de remédio. E nós, daqui a pouco, vamos ver ele aberto. E esses estojos de guardar cápsulas, pílulas, eu uso como... Esse aqui eu ganhei de presente do Renato Palmucci, né? Mas eu uso para colocar o pigmento. E é muito prático, né? E esses caderninhos mínimos, que eles trabalham até com aquela argolinha de chaveiro, e que você vai passando as folhinhas e vai desenhando nas folhas micro aquarelas, né? E aqui eu tenho os meus equipamentos de marcação, as lapiseiras, os lápis, os mais macios que eu consegui, né? E esses dois lápis aqui são lápis aquareláveis. São lápis, um cinza e um preto, né? Da Arte Graph portuguesa, em que eu uso muito esses lápis nas minhas marcações, porque eles me ajudam demais no aquarelar. E aqui os baldinhos, né? Que a Isabel mostrou lá no começo do nosso encontro, né? É fácil de transportar, que ele fecha e abre. Ele fechado nessa situação que ele está branquinho aqui, e aberto ele pega até meio litro d'água, né? Esse copinho daqueles copos escolares também serve como depósito de água, que a gente sempre precisa ter água, né? E uma garrafinha para carregar a água. Essa garrafa também ela recolhe, fica pequenininha. Isso aqui é um potinho de água que eu montei em cima de um clipe desse aqui, e isso aqui é um pote de fermento royal, em que a tampa passou para baixo, presa no clipe, e o clipe fica na borda do meu caderninho, que eu não preciso ficar segurando o pote d'água.
O único cuidado é eu não virar o caderno de cabeça para baixo para a água não cair naturalmente, né? E aqui o meu equipamento de pincéis. Eu uso normalmente esses pincéis de caligrafia orientais, que são excelentes, são muito bons. Eu uso isso para aquarela em qualquer situação, mas em plein air, eles são muito fáceis de uso e muito práticos. E existem também esses pincéis que já vêm com a carga de água aqui dentro, nessa cápsula. Ele carrega isso aqui com água, engata a ponta do pincel nisso aqui e você vai apertando e oferecendo a água para a ponta do pincel à medida da sua necessidade. Outros elementos que eu uso também em plein air, sempre ter um clipezinho, né? E as fitas gomadas, não só para limitar as bordas de desenho, como também para tirar alguns efeitos, como máscaras laterais, que eu uso muito. E aqui os meus pigmentos abertos. Esse aqui já é o que eu estava comentando da caixa de remédios, em que eu boto as tintas. Esse aqui é da Winston e Newton, ele já vem com as pastilhas. E esse aqui eu montei, porque eu gosto muito de trabalhar com as 3 cores primárias. Isso aqui é um vício que eu tenho, que eu acho que todo Urban Sketcher devia ter. É um vício delicioso, que com as 3 cores básicas, que é o cian, o magenta e o amarelo, você faz todas as cores, né? Basicamente todas as cores. Eu não tenho cian, mas eu uso o ultramar, o vermelho light e o amarelo de cádio. Essas 3 cores me dão uma variedade, uma gama infinita de cores. Eu faço quase qualquer coisa com isso. Mas como eu sou muito preguiçoso, eu também uso o meu estojo de tintas com 18 cores. Esse aqui é um estojinho que eu uso em situações assim muito especiais. É um New Holland, que eu tenho muito carinho, que foi um presente que a Maria me deu, e que ele é uma joiazinha. Você bota ele na palma da mão e ele tem um anelzinho ali por baixo, que ele não cai, né? Então, você manipula ele, que é uma maravilha. Eu guardo para momentos especiais. Olha ele aí na palma da mão. Ele é muito pequenininho e o pigmento dele é muito bom. Bom, aqui eu vou começar a comentar algumas coisas que é a respeito de como eu procedo quando eu vou para o campo, para desenhar com os urban sketches. A primeira coisa que eu procuro ver, isso aqui foi um encontro que nós tivemos aqui no Rio, no Museu de Astronomia. A primeira coisa que eu procuro ver é o que eu quero desenhar, né? Eu dou uma circulada no entorno, eu olho o que eu posso fazer, aonde eu posso sentar, eu procuro sempre uma sombra. Um detalhe muito importante que eu não comentei, mas que é interessante ser comentado, é que eu não vou para o campo se eu não levar um chapéuzinho, um boné, alguma coisa assim. Porque, especialmente aqui no Rio, que a luminosidade é muito grande, em muito pouco tempo, os olhos ficam completamente alterados, a visão fica alterada em função da luminosidade que a gente enfrenta. Então, um bonezinho com uma falazinha considerável é muito interessante para nos proteger. Ainda assim, eu procuro uma sombra. Se eu conseguir uma sombra, eu fico ali quietinho fazendo meu desenho. Então, nessa visita que nós fizemos no Museu de Astronomia, eu fiz rodeio o museu todo e tal, e resolvi que eu ia fazer algumas coisas nesse museu. A primeira coisa que eu fiz foi
desenhar a logomarca do museu, né? Para deixar caracterizado onde é que eu estava, não precisava escrever na borda da folha nem nada, né? E aqui eu já deixei a marcazinha da entrada, um pórtico que chega, que tem no final de uma escadaria, que você acessa o museu através de uma escadaria. E tem um pórtico ali muito interessante. Ou você chega lá em cima através do elevador, mas esse elevador ele fica escondido. Então, a gente primeiro sobe para a escada para depois descobrir que tem o elevador, né? E aí eu registrei também o elevadorzinho lá. Essa aqui é a sede do museu. Então, eu já localizei o museu na página que eu estava desenhando. E esses aqui são os assuntos principais do Museu de Astrologia, e onde ficam os telescópios. Eles têm várias edificações no terreno em que essas cápsulas abrem, essas cúpulas abrem, e os telescópios são assestados em direção aos astros. E aqui um telescópio dentro de uma dessas edificações. E isso aqui é o grupo reunido lá na porta do museu, e eu aproveitei e deixei minha assinatura aqui na mureta, sendo que eu não grafitei a mureta do museu. Eu fiz o meu desenho. Eu vou voltar aqui para a gente ver. Na página, que esse aqui é aquele caderno maior, formato A4, na página eu fui fazendo todos esses pequenos desenhos. O final da escada com o pórtico, o elevador, a logomarca aqui, a sede do museu, né? As edificações onde ficam os telescópios, o próprio telescópio e a turminha toda aqui reunida na porta do museu. Então, eu vou fazendo como se fosse uma história em quadrinhos, em que eu monto toda a visita que eu fiz numa única página. Então, eu vou voltar lá. Essa outra manchinha aqui, ela foi feita no 100º encontro aqui do USC Rio. Eu levei alguma coisa em torno de 3 minutos para fazer isso. Foi mais tempo de separar a folha de papel e preparar a tinta do que pintar propriamente. E eu usei aqui aquele godê com aquelas 3 cores, com azul, com amarelo e com vermelho. Na mistura dos 3, eu consegui esse marrom um tanto quanto violáceo, né? E esse azul mais intenso aqui da base da urca, em que, por pintura negativa, eu fui deixando esses brancos que sugerem os prédios lá do costão da urca. Então, o que eu quero falar com relação a essa manchinha aí é que a gente, tendo um bom ângulo, né, e a gente tendo uma visão assim mais sintética do que a gente quer pintar, a gente alcança uma aquarela muito fácil de ser feita, muito simples e com um efeito muito interessante. Eu mostrei tudo que eu queria mostrar. Eu mostrei o Pão de Açúcar, eu mostrei a urca, eu mostrei os prédios ali no costão da urca, né? Aqui já a sede do antigo cassino da urca, que é um pouquinho mais alto, e fui deixando aparecer aqui alguma coisa do reflexo na água da Baía da Guanabara. Então, eu contei toda uma história com pouquíssimas pinceladas, com pouquíssimas cores, que eu acho que essa é a boa ideia
quando a gente vai buscar uma aquarela em campo, uma aquarela de urban sketch, que é uma coisa bastante sintética, bastante simples. Quanto mais simples, mais agradável, no meu ponto de vista. Isso aqui é outra aquarela muito simplificada, em que esse ponto aqui é um canal que nós temos aqui no Rio de Janeiro, entre o continente e uma ilha que se chama Gigoia. É uma ilha na Barra da Tijuca, que fica dentro da lagoa de Jacarepaguá e dos canais, esses bambuzais nas margens dos canais. Então, é também uma manchinha em que não tem muito detalhe, fica só a insinuação da luminosidade lá no final do canal, das vegetações que fazem esse sistema de ficar chorando por sobre o canal, e os reflexos aqui, tudo sugerido, apenas sugestão. Tem uma outra manchinha que eu gosto muito de fazer. Isso aqui aconteceu na porta de uma escola, em que estava na hora da saída e o pipoqueiro, muito esperto, ele faz pipoca 5 ou 10 minutos antes de tocar o sinal de saída das crianças, que dá aquele perfume de pipoca fresca, né? E a garotada faz fila para comprar. E eu estava do outro lado da rua e eu resolvi fazer essa manchinha. Então, isso é uma coisa que tem que acontecer muito rapidamente. E uma coisa muito sucinta, muito sintética, não tem detalhe nenhum. É simplesmente a sugestão aqui de uma carrocinha de pipoca com um homem mais alto, as crianças aqui, e um casal, aparentemente um casal que foi buscar a filha na escola, que é essa menina que está aqui do lado. Isso aqui é uma outra manchinha que eu gosto muito, que é do portal do Parque da Cidade, aqui no Rio, que também foi um encontro do USP Rio de Janeiro, né? Em que eu uso basicamente aquelas três cores, e com a mistura daquelas três cores eu alcanço os verdes, misturando o azul com o amarelo e colocando bastante água, e o vermelho dando essas nuances mais escuras. Misturando o vermelho com o azul, eu vou alcançando essas manchas mais escuras. Aqui eu quero falar sobre o que eu entendo como um sketch interessante. Isso aqui foi feito em Salvador, né, durante o encontro nacional, e que eu procurei fazer. Nós estávamos lá no Forte, olhando para a cidade, e eu procurei fazer a skyline de Salvador, em que eu apertei, fui juntando. Ela é muito mais horizontalizada do que isso, e eu fui juntando as peças. E isso aqui é simplesmente duas canetas, uma caneta fina e uma caneta grossa, em que eu joguei simplesmente um azul aqui embaixo, que foi roubado do estojo de carimbo do pessoal do USP, o mesmo azul daqui eu joguei aqui para fazer o mapa. Então, essa simplificação é o que eu sempre busco quando eu vou fazer um sketch de plein air. Aqui, já no Terreiro de Jesus, também mais ou menos a mesma coisa. E aqui eu usei aqueles dois lápis que eu comentei há pouco, que são lápis de aquarela, em que eu uso o lápis para marcação e depois eu venho simplesmente com a água fazendo essas aguadas e produzindo essas sombras quando necessárias. E eu penso que agora a gente podia fazer o seguinte. Esses temas
todos eles são muito interessantes, mas eu gostaria de falar uma coisa que não é nem minha. É um assunto que é levantado pelo Cubi. Cubi é um grande aquarelista espanhol, em que ele fez uma relação de 10 itens em que ele chama de os 10 mandamentos da aquarela. E um desses mandamentos, eu gostaria de ler aqui um trechinho para vocês. É muito curtinho, mas é uma coisa que me fala muito sobre o que eu entendo como uma boa aquarela e um bom esquete. Diz ele: possivelmente será a aquarela a técnica que melhor permite integrar a linha e o traço à cor. Não buscamos um desenho aquarelado, sim uma aquarela livre, enquanto desenhada. Ou seja, é um tanto filosofal isso, mas a aquarela ela nos permite desenhar com o pincel. E isso nos facilita e nos traz uma leitura do que nós estamos vendo muito fidedigna e muito simples de ser feito. Há uma lenda em que a aquarela é uma coisa muito difícil. Na verdade, qualquer técnica pictórica é difícil. Assim como qualquer arte, para ser bem executada, ela é difícil. Um pianista estuda demais para poder tocar bem. No entanto, para você ser um bom sketcher, você não precisa ser um excepcional aquarelista. Basta você seguir pequenas regras. Essas pequenas regras, são 10 no caso que o Cubi relaciona. Eu até tenho essas que eu chamo dos 10 mandamentos da aquarela. Eu tenho isso escrito. Quem quiser depois, escreve para mim que eu mando por e-mail, ou por mensagem, ou por WhatsApp. Mas essas regras elas nos possibilitam trabalhar com a aquarela no esquete, dando riqueza a esse trabalho e de uma forma bastante simples e bastante prática. Eu gostaria de convidar todo mundo a tentar fazer comigo uma manchinha em que a gente utilize essa simplificação, em que a gente trabalhe mais com a mancha do que com a forma perfeita e definida, que a gente deixe a sugestão da imagem falar. A coisa fica mais fluida, fica mais vívida, às vezes bem mais bonita, né? Mas antes disso, eu queria aproveitar e pedir para todo mundo cantar parabéns aí para o USC Campo Grande. Eu mandei preparar uma torta, mas o pessoal já cortou uma fatia aqui. Então, já que tiraram um pedaço da fatia, eu reservei uma fatia para a Beatriz, que foi com quem eu me encontrei aqui o tempo todo para a gente conseguir estar junto agora. Então, Beatriz, que maravilha! Uma fatia de torta para você. Obrigada, Espero muito que você obrigada. aprecie. Isso é só uma brincadeira para dar tempo da gente ir buscar o nosso material e vamos tentar fazer uma manchinha. Que tal? Vamos lá? Eu não podia deixar de escolher uma imagem de Campo Grande.
nós estamos tratando da festa de aniversário do grupo de Campo Grande. Então, eu procurei ajuda, e a Beatriz me ajudou muito, encontrando duas imagens. Uma do que eu chamo de relógio central de Campo Grande, que é o relógio antigo, e outra do canal, que fica a essa época do ano coberto de flores, porquanto é margeado dos dois lados por ipês. E, aparentemente, nós temos as flores do ipê alegrando essa época do ano lá em Campo Grande. Então, eu vou expor aqui essa imagem. Todos veem a imagem? E eu queria sugerir a gente trabalhar essa imagem com uma aquarelinha. Que tal? Vamos lá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui a minha outra tela, que é onde eu vou fazer a mesma imagem que vocês estão fazendo, eu vou fazer. Tá bom? Ok. Pode ser? Nelson quer te ver de agasalho. Mas a agora ele tá Ricardo, dando aula. a Ricardo Brandão. Eu vou fechar a Brandão, imagem. nessa época do ano, ela fica cheia de pés rosa. Muito lindo, muito lindo. Então, vamos tentar fazer. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Mas Só uma complementação. Essas árvores, ao longo desse córrego, não são ipês, eles são as barrigudas. Paineiras, né, Nila? Paineiras, exatamente. são paineiras? São paineiras. E todo Que mundo fala ipê e a gente vai... Olha, então eu vou chamar de ipê-aineiras, porque eu já Ótima enfiei na ideia. cabeça que era ipê. Então, para mim, serão ipê-aineiras. São lindas do mesmo jeito, né? Não é? Vamos lá? Maravilhosas. Quando está florida a avenida, fica assim, nossa, a gente passa ali, é a coisa mais linda. Isso a cidade inteira, né? Campo Grande, ela tem esse aspecto de ser uma cidade muito arborizada e também cheia de ipês amarelos, brancos. Então, cada hora a cidade está florida. Acaba um ipê, vem a outra flor, vem outro colorido. Então, é uma cidade muito colorida no inverno. Já entrou a outra câmera? Não. No meu, não. Só uma. Aqui tá gravando. Já entrou? Não tá, não. Ah, sim. Ai, tá difícil. Bom, tá dando para todo mundo ver aí a folha de papel aí? A figura tá. A figura tá dando para ver, sim. Mas o papel dele, não. O seu papel, não. Não? Não.
Tem uma segunda câmera chamada Nelson Pouzin. Está Eu desligada. estou vendo. Que está desligada. Aparecendo só o seu nome aí. Vocês têm que colocar no PIN lá, aí vai aparecer a referência do lado e a tela dele, bem na tela do computador. Vocês conseguiram? Sim. Eu consegui, mas a câmera dele na outra não está ligada. As duas estão Sim, ligadas. porque eu estou vendo aqui no meu computador. Eu Agora também dá já estou pra ver. vendo. Eu também estou vendo. Para mim está tudo preto na outra. Não, dá uma procurada. Às vezes vai baixando. Está na segunda página. A primeira é a câmera principal que está desligada. Na segunda página a gente pode ver. Tem uma... Está fixado em azul. Aparece em azul para mim a tela, o tape aqui. Fernando Fernandes já matou essa arada aí. Bom, eu não Adriele consigo. Quando também. está compartilhado, eu só vejo uma tela também. Não consigo. Para quem tem 2 monitores, dá para ver um num e outro no outro. Também só consigo ver. Lá em cima, onde aparecem as pessoas, lá em cima, Era legal todo mundo poder ver essa câmera. Ela está ligada. visualizar. Vocês vão conseguir, aperta os botões ali de maneira de visualizar até aparecer à direita uma coluna com a carinha de todo mundo. E daí vocês rolam essa barra e vão conseguir ver o papel do Nelson. Ó, eu vou botar um pincelzinho lá dentro do papel para aparecer, porque o papel é uma folha branca, né? Vou botar um pincel aqui. Ó. Chama Isabel, não é do Nelson. Do Nelson está desligada. Então é Isabel? Não, tem 2 do Nelson. Olha lá. Está com o nome dele é que está desligada. Procura uma outra. A do nome dele está desligada. E a outra está com a figura. Na verdade, tem Essa 3 figura fontes. é onde eu vou clicar. Tem 3 fontes do Nelson. Um é a figura, um é a câmera principal dele que está desligada e a outra com a... Aí, ele está mexendo no pincel. Aí, achei a terceira. Ó, eu não estou conseguindo ver, só vejo a foto parada. Não estou conseguindo. Oi, Isabel. Oi. Procura a segunda Nelson Pouzinho aí, Isabel. Não estou conseguindo ver. Eu estou no iPad e só está fixo a fotografia e nem as pessoas participantes eu estou vendo. Mas se você colocar lá no View... O iPad não abre tudo, né? Você entra lá no View. Não abre. No View. Se eu me dera saber disso, eu não sei. Side by side, eu não sei mexer, gente. Você vê todo mundo. Eu sou, como é que chama? Tem aqui configurações de reunião. Você está em português, tá? Deve ter um lugar lá que fala galeria. Não. Mostrar participantes com vídeo desativado, mostrar nome dos participantes, legenda oculta. Deixa para lá, vou fazer do meu jeito, não vou aprender com o Nelsinho hoje. Mas vamos lá? Podemos? Hein? Podemos, Bia? Podemos. Você quem manda. Tá bom. Então, o que eu observo nessa imagem, como se eu estivesse lá no local? Que eu tenho uma mancha extremamente chamativa com essas flores rosas, em que elas formam
elas têm um formato de cone, produzindo uma perspectiva, indo em direção àquela ponte. Então, eu já tenho a minha linha do horizonte, que é o topo daquela ponte, eu já tenho as linhas de aproximação da perspectiva, que são as bordas dos canais. Então, a coisa mais fácil do mundo é a gente simplesmente... Eu vou usar aqui um rosa, uma tinta rosa, um pigmento rosa, fazer uma misturinha aqui. E vou entrar direto com a cor das flores. Então, as flores vão ser os meus primeiros elementos nessa pintura. Com ela, eu já vou tratar toda a estrutura da aquarela. Então, eu bati com o pincel. Eu estou trabalhando com um pincel de caligrafia. Então, eu vou trabalhar com o pincel batendo e criando essa perspectiva, indo lá para o fundo. Eu já bati com o pincel aqui duas vezes. Então, repara que a essa altura eu já tenho estruturado toda a minha forma. Eu simplesmente vou trabalhar com um pouco mais de pigmento para dar claro escuro. E a essa altura eu já vou trocar de cor e já vou entrar com o verde das folhas, que passa por baixo das flores. Que porra, para de essa merda. Que coisa.
Repara que eu deixo sempre muita área branca, sem pigmento, sem pintar. Vou entrar aqui com uma cor um pouquinho mais quente. Nelson, Diga. vê se eu posso, vê se eu posso pintar. Dá para você ver aí? Dá não, né? Não, dá para ver, sim. Dá sim, maravilhoso. Fiz uma mancha rapidinha com o tio Nelson. Agora eu vou ver o tio Nelson pintando. Espera aí. Então, agora, eu estou procurando fazer aqui o que o nosso amigo Clube fala, que a aquarela se presta muito ao desenho. Então, agora, eu estou praticamente só desenhando aqui, ó, com linhas. Eu vou criando esses efeitos de linha. E, com isso, eu vou dando a ilusão do reflexo na água aqui do canal. Eu vou trabalhando claro e escuro. Eu não estou conseguindo ver ele pintando, não. Também não. Tá muito difícil. Agora que eu consegui, porque é 3 câmeras, até a gente achar, é difícil. Eu estou conseguindo ver. Eu passei, fui passando, estou vendo o tio Nelson pintando. Também, agora eu consegui. O tio Nelson é muito rápido, gente. E eu estou perdendo. Muito rápido. Eu não achei ele, não. Pois, né? E aí, meu amigo? Tudo bom? Eu consegui passar a tela, clicar na tela e fui passando o dedo na tela e consegui achar ele.
É isso que eu estou fazendo, mas não estou conseguindo achar, não. Ele tem 3 câmeras. Na verdade, eu não sou expert nisso, né? Eu consegui aqui por acaso, futucando. Gente, olha, eu faço de tudo. Já vi. Eu faço de tudo para agradar vocês. A única coisa que eu não posso fazer é fazer vocês enxergarem o que eu estou fazendo, porque aí depende do computador de vocês ou do tablet. Tá lindo, tio Nelson. É que tem muita gente na sala, então até a gente achar, são 3 câmeras. Você tem Nelson e iPhone de Nelson, então é difícil quem está com tablet. Eu passei para o computador, aí eu achei. Tá vendo? Nós precisamos de umas aulas também de tecnologia. Ô, Roger. Oi. Eu não usei aquela ideia que você me deu, que de repente ia ajudar muito o pessoal. Que era botar uma melancia na cabeça. Sabia, eu sabia. Eu tinha certeza que vinha alguma coisa nesse sentido. Porque se eu botasse uma melancia na cabeça, eu ia aparecer mais. Gente, quem não conhece o tio Nelson de perto, vocês precisam conhecer, hein? O tio Nelson fez até as unhas para poder aparecer, ó. Pessoal, não tem muito mais a ser feito aqui, não. Agora é a gente sujar o papel. Deixar aqui pronto o pigmento. Se faça presente aqui. Bom, vou tentar fazer aquele negócio que o pessoal chama de momento mágico, que é tirar a fitinha aqui do entorno.
Quando já tudo isso, eu vou passar um mop aqui. Vou passar rapidinho um mop. Deixa seu quarto bem organizadinho. Assim. Tá dando para ver bem? Não, porque fala assim, assim acorda mais tranquila. Eu estou vendo bem. Excelente. Ô, Josi, essa Paola Oliveira agora está com esse artista tão bonito. O Diego Nogueira. Então, vocês podem ver que, na verdade, eu procurei fazer a síntese do que eu vi na imagem. É uma área em que tem uma perspectiva fugindo para um ponto, em que há uma dominância dessa cor das flores, e as margens do rio com aquela faixa clara lá no fundo, que é a ponte. Então, na ponte, eu simplesmente preservei o papel, não botei pigmento, e tracei essas linhas, que são as linhas que formam a perspectiva do canal. Uma coisa bastante simples, bastante fácil, e que traz um efeito pictórico bastante interessante. Pessoal, fecha o microfone, por favor. Tá dando para ouvir outros sons, por favor. Por favor, Nelson, pede para quem está administrando fechar os microfones, por favor. Vou ver quem está aberto. Bom, voltei aqui para a tela. Está fixada lá na outra tela a aquarela que eu acabei de montar. Beatriz, você conseguiu ver a terceira tela? A terceira imagem? Pessoal, eu vou insistir. Renan, fecha seu microfone, por favor, Renan Gustavo. Quem administra, por favor, fecha o microfone do pessoal. Tenho certeza que vocês vão ter sucesso pela força de vontade e pela união de vocês. Quero dar um abraço para o meu amigo Gabriel Timóteo também, que... Aqui só parece... Beatriz, não deu para ouvir o que você estava falando, você estava no mute. Então, o Renan é surdo. Então, tem que escrever para ele que ele está com o microfone ligado. Ah, ok, obrigada. Mas eu vou avisar. Quem é administrador pode fechar, fecha. Se você fecha. Eu não estou conseguindo, senão eu já tinha fechado. Então tá. Não sei por que eu não estou conseguindo. Então tá certo. Travou lá no dele.
Ele quer participar, ele sempre participa, a gente até gostaria de arrumar alguém que fizesse a linguagem dos sinais para ele, que quem ajuda ele sempre é a Júlia. Ou o Oderito. Não estou conseguindo desligar. Não, deixa, parece que agora acalmou, obrigada. Eu mandei uma mensagem, talvez ele tenha lido. Bem, deixa eu perguntar aí. A imagem da aquarela está aparecendo? Aparecendo. Ah, maravilhosamente. Anne Fernandes. Mas eu acho que nem era o Renan, hein? Viu aí, Nelson? Deixa eu colocar meu aparelhinho aqui, porque eu também sou surdo, mas eu tenho um aparelho mágico aqui que me ajuda. Linha d'água. Pelo Mensa. Tá conseguindo ver, Nelson? Olha, Luana fez uma aqui, era ótima, Luana. Que beleza. Bacana. Nossa, ótimo elogio seu. Hein? Ótimo elogio seu. Não, bacana mesmo. Eu acho que tiveram duas coisas nessa aquarela e que eu provoquei o pessoal para fazer, que são, no meu entendimento, dois exercícios que todos nós devíamos fazer. Porque não só é um exercício de aquecimento para quem faz aquarela, aquarelas maiores e tal, mas também é um exercício de conscientização da pincelada, que é pintar sem a marcação do lápis. Eu não usei lápis de momento nenhum ali. E eu estou convencido de que eu consegui fazer alguma coisa. Eu não estou jogando confete em cima da própria cabeça, não, porque geralmente não dá certo. Acaba caindo o caixote na cabeça. Mas eu estou convencido que eu consegui traduzir com a imagem o que eu gostaria de traduzir, ou seja, a amplitude do local, a perspectiva, a flora, enfim, né? Com o canal, o claro, o escuro, são coisas muito simples de serem feitas, mas que demandam exercício. A gente não consegue fazer isso de uma hora para outra, né? E eu acho que a grande jogada dessa aquarelinha é o exercício da pincelada, essa pincelada solta. Eu não sei se todo mundo conseguiu ver quando eu estava pintando, porque tem a tal da imagem que não apareceu para todo mundo e tal. Mas naquela pincelada, eu batia com o pincel, que eu antes descabelo o pincel. Todo mundo imagina que a pintura só é feita assim, com pincelada, com o termo clássico, pincelada, pincelando. Não é verdade. Você pode pincelar arrastando, você pode pincelar riscando, você pode pincelar batendo, você pode pincelar encostando. Eu uso demais o pincel, só encostar o pincel
fazendo esse movimento com a cerda do pincel, que ele solta o pigmento no papel de forma variada. Aqui entra mais água e aqui entra mais pigmento. Então, são tantas variedades, tantas variações que a gente pode fazer com os pincéis e com a aquarela, e por isso a aquarela se presta muito mais a esse tipo de desenho que a gente se propõe a fazer, que é o desenho rápido e tal, porque com um pincelzinho, eu usei um pincel para fazer ele. Não, na verdade, eu usei dois. Depois, no final, eu peguei um pincel mais fino para procurar fazer as linhas de força ali. Mas um pincel comum, desses que a gente compra na papelaria do chinês, né? Então, esse, por acaso, é um pincel chinês, né, que eu usei, que eu particularmente aprecio demais. E tanto que eu encomendei a minha filha, que foi para a Olimpíada agora, trazer uma coleção de pincéis japoneses para mim, porque eu uso com muito mais presteza e com muito mais eficiência esses pincéis de caligrafia oriental do que aqueles pincéis carésimos, que eu até tenho alguns, né? Mas são pincéis carésimos, então fazem a mesma coisa. Então, para fazer a mesma coisa, eu uso os mais baratinhos e que são muito eficientes. Esse sistema de descabelar o pincel, eu adoro esse negócio. Eu uso isso toda hora. Ele está até descabelado até agora. Ó. Aqui como é que ele fica, ó. Ele fica todo assim, descabelado mesmo, né? Com isso aqui, eu faço a rama das árvores, que fica com um aspecto realmente de ramagem. Então, pessoal, a ideia da aquarela e da aquarela como sketch é de simplificar cada vez mais. A Isabel, por exemplo, ela é mestra em simplificação. Mostra aí, Isabel. Mostra aí. Tá Olha vendo? que beleza. Ainda botou os reflexos lá, todos bonitinhos. Reflexo da ponte, a sombra da ponte na água. Gostou? E com uma aquarela limpa, né? Uma aquarela limpa e bem simplificado também. O Fernando Fernandes também ficou maravilhoso. Vou mostrar. Da Paula Lúcia também ficou bacana. Cadê a Olha lá Paula do Lúcia? Fernando. Não mostrou. Mostrou? Mostra aí, Paula Lúcia. Eu estou mostrando também. Olha lá, ó. Ó, a Lourdes. Muito bonito. Valeu, A Lourdes. Lourdes. Legal. Olha a Júlia. Olá, pessoal. Agora eu posso falar. É o Carlos. A Márcia. Aqui é meu. Isso, Carlos. Carlos, eu estou gostando que você está aumentando a capacidade de criar contraste. Ah, obrigado. Eu lembro lá de Ouro Preto, lá você falou assim, põe mais tinta e serás feliz. Não esqueci não, até hoje. É verdade. Eu lembro de ter falado isso. Olha, Regina, lindos. Então, A vocês Márcia veem, é uma coisa tão simples, né? Não é um negócio complicado, e com uma escolha de uma paisagem simpática. Roberto, né? O meu ficou bem manchado. Eu não estou usando a palavra simpática para menosprezar a cidade de Campo Grande, não, muito pelo contrário, né? Nessa semana que eu tentei estudar Campo Grande, eu vi como Campo Grande é espetacular. Né? E descobri, que eu não sabia também, que Campo Grande se chama Cidade Morena. Olha que ótimo, Luiz. Luiz Ernesto fez uma belíssima aquarela. E tem muita uma coisa, fusão de Nelson. cores aqui espetacular. Tem muitos ainda no Brasil inteiro que confundem Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é o estado do Carlos Pena, cuja capital é Cuiabá.
onde eu tenho primos morando. Exatamente. E a nossa Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. Aí eles falam assim, vocês têm rixa. Não é rixa, é uma questão de geografia só, né? Nós somos Mato Grosso do Sul e eles são Mato Grosso. Maravilha. Pois é, acontece alguma coisa muito semelhante aqui no Rio, porque o Rio de Janeiro é muito confundido com o Rio de Janeiro. Então, são dois Rios de Janeiro. É o Rio de Janeiro Estado, cujo gentílico é fluminense, no caso, não combina comigo, porque eu sou Flamengo, e tem o Rio de Janeiro Cidade, cujo gentílico é carioca, que eu sou carioca. Eu sou duas coisas. Eu sou fluminense, por ter nascido no estado do Rio de Janeiro, e sou carioca por ter nascido na cidade do Rio de Janeiro. E acontece que o pessoal que nasce em Petrópolis não é carioca, apesar de ser fluminense. Ele é petropolitano. Então, o Carlos Pina tem que ficar na dele, que ele fica lá como sendo cuiabano, não se mexe com o Mato Grosso do Sul, não. Que nada, Nelson. Eu que tive que empurrar eles para formar o USC Campo Grande. É mesmo? Ele é nosso padrinho, ele é nosso padrinho. Convidado de honra sempre. Olha, vou falar uma coisa. O Carlos Pina é um exemplo. É um exemplo para muita gente. É um exemplo de tenacidade, é um exemplo de simplicidade. Obrigado. Eu aprecio demais esse menino. De vez em quando eu estou jantando, ele escreve assim: e aí, tudo bem? Aí eu paro de jantar para bater papo com ele, fazer o quê, né? Meia-noite, né? Falando, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Ô, Nelson, aquela foto que você aparece lá em Paraty, foi naquele congresso último que teve de aquarelistas lá? Não foi. Eu fui a um único congresso. Você está chamando de Encontro Internacional de Arquitetura, de Aquarela, né? Eu fui a um único e depois não fui mais, mas por razões muito pessoais que não vale a pena comentar. Mas aquele encontro onde tem a foto foi um workshop promovido pelo Lauro, que é o coordenador do USC Paraty. Tá. Onde ele trouxe aquele português, que é um excepcional aquarelista, o Antônio o Antônio Bartolo. É um aquarelista português que veio dar um workshop no Brasil. Deu na cidade de Araraquara, que é a cidade natal do Lauro, e eu fui a Araraquara para me encontrar com o Bartolo, e depois ele ia dar um segundo workshop em Paraty, de 4 dias. E como havia um hiato de uma semana entre um e outro, quer dizer, foi um final de semana em Araraquara e o outro final de semana em Paraty, eu achei por bem não voltar para casa, porque eu estava em Araraquara, vinha para casa, trocava de roupa, não dava tempo de escovar os dentes, já ia ter que ir para Paraty, então eu fiquei logo a semana inteira com o Antônio Bartolo e nós pintamos uma semana juntos. Acabamos ficando amigos quando eu estive em Portugal há 2 anos atrás, pouco antes da pandemia. Eu fui encontrar com ele, passamos um dia simpático lá. E ele está para vir ao Brasil, está esperando só passar essa onda toda, né? E estudando, nós temos algumas coisas planejadas aqui no Brasil. O grupo Urban Sketches na Europa é muito forte, né? Ali na Espanha, em Portugal. Sim, muito forte. Na França também. E eu não sei, mas eu acho muito bacana participar desses grupos. Eu, eventualmente, frequento como visitante e tem paisagens fantásticas que eles promovem e tal, e a gente aproveita e fica amigo de alguns, né? Eu tenho o mau hábito de cultivar amizades.
Então, toda vez que eu faço uma viagem, e o pessoal brinca muito comigo, porque eu inventei a história de que o brasileiro tem uma tradição que todos os aquarelistas tradicionalmente trocam aquarelas quando se encontram pela primeira vez. É claro que isso nunca aconteceu, mas eu inventei essa história porque eu ia encontrar com um aquarelista que eu apreciava demais e eu queria ter uma aquarela dele. Então, antes de viajar, eu entrei em contato com ele, falei dessa tradição brasileira e que eu não podia romper com essa tradição, e que eu estava levando uma aquarela para ele. Mas a vergonha que eu passei, porque a minha aquarela era uma coisa mais tosca do mundo. E o camarada me deu de presente uma maravilhosa aquarela que está aqui na minha parede, um chileno fantástico, me deu uma aquarela com a paisagem lá da terra dele, e eu dei aquela coisinha horrorosa que eu, naquela época, desenhava, parecia que eu desenhava com pincel, parecia que eu desenhava aquarela com espátula, né, de tão horrorosa que estava. Mas aí eu mesmo criei essa tradição e ela virou tradição, né? Eu hoje tenho na parede na minha casa, eu tenho uma parede que chama Parede dos Amigos. Olha... O Roger Viana, que está aí quietinho, só fingindo de morto, ele está lá na minha parede. Eu tenho aquarela de quase todo mundo com quem eu já encontrou. Bati pincel, né? Porque é uma coisa deliciosa você criar essa empatia entre pessoas que fazem e que sentem prazer em fazer as mesmas coisas. São coisas simples e que eu tenho percebido nesse pouco espaço de tempo que eu convivo com essa turma. Eu estou nisso vai fazer 6 anos. Eu trabalhava no meu escritório de arquitetura e eu comecei a ficar cansado. Eu já estou bem velhinho, né? Eu disfarço pintando o cabelo e tal. Contando muita piada, parece que eu sou engraçado e mais jovem por causa disso, mas eu sou bem velhinho. E aí eu comecei a ficar cansado e achei que estava na hora de... Até no meu currículo está escrito que eu aposentei os esquadros para pegar nos pincéis. Que a minha vida inteira eu quis aquarelar. Quando entrei na faculdade de engenharia, eu queria ser pintor, mas eu fui para a engenharia porque meu pai jamais me autorizaria a fazer belas artes. Não era factível de hipótese. Então, eu tinha 2 alternativas, ou ser professor ou ser engenheiro. Foram as alternativas que me foram dadas. Eu disse, não, professor eu não quero ser. Então, vou ser engenheiro. Mas eu não suportei, e durante a minha estada dentro da engenharia, eu já fiz uma transmutação e fui para a arquitetura, que era a coisa mais próxima da pintura. E lá dentro eu encontrei uns professores de desenho artístico, que hoje em dia parece que nem é mais matéria obrigatória dentro da escola. Eu me encontrei com a aquarela e eu me apaixonei pela aquarela, mas eu levei 46 anos para poder me aposentar e me dedicar à aquarela, que é o que eu gosto de fazer. Não é que eu não gosto de fazer arquitetura, não. Fiz muito, né? Fiz só 46 anos, mas achei que estava na hora de mudar o esquadro para o pincel. E estou muito feliz fazendo isso. É claro que eu tenho uma situação, só complementando, eu tenho uma situação que me permite fazer aquarela, porque aquarela você não ganha absolutamente nada fazendo aquarela. Eu faço como amador. E isso me dá uma condição ainda melhor, porque eu faço por prazer, eu não tenho obrigação de fazer nada, eu faço porque eu gosto. Então, ela só dá custo, né? Mas é um custo com muito bom gosto. Diga. Eu ia tocar nesse assunto exatamente que você tocou agora. Como você falou assim, inicialmente, né? Você pegou uma síntese, né, da foto e aplicou, né? E você teria muitas outras coisas para falar a esse respeito sobre
Se você quisesse ir mais à frente no trabalho que você fez, você correria o risco de estragar, né? Você sabe disso. Porque o sketch é o quê? É o esboço, né? Traduzindo, esboço. Então, se você começa a detalhar muito, você perde essa ideia de espontaneidade. O frescor que a aquarela te dá. Você perde o frescor que a aquarela te dá. Eu não ia usar essa palavra frescor, mas... Estou zoando. Não, mas pode ficar à vontade, porque nós já esperamos essa fase. Aí, Nelson, então, principalmente para as pessoas que estão aprendendo, ela quer colocar todos os detalhes que ela está vendo, né? Então, é aí que estraga, não é isso? Queria te provocar para você falar um pouco sobre isso. Não, isso aí é assunto frequente com o pessoal com quem eu convivo. A Júlia, eu tenho a impressão que a Júlia participou dos nossos encontros. Até um determinado momento, ela fugiu. Ela fugiu porque ela resolveu fazer arquitetura, né? Ela só quer fazer arquitetura agora. Inclusive, essa semana, ela projetou uma piscina. Eu fiquei boquiaberto, né? Estou brincando, Júlia, estou brincando. Preciso voltar, Nelson. Estou com muita saudade, viu, de praticar. Mas eu estou fazendo assim mais pouquinho agora. Não deixa, não para não, porque é muito, não paro, não. É muito prazeroso o que a gente faz. É muito gostoso mesmo. Mas eu procuro sempre incentivar todo mundo, e a mim mesmo, porque toda vez que eu falo para você, Rosa, eu estou repetindo para mim. Sim. Porque há um vício, especialmente para nós outros arquitetos, eu estou falando agora para os arquitetos em especial, de ir buscar o detalhe. Porque o arquiteto ele é um detalhista por excelência e por formação. Aquele que não é de nascença é por indução, porque os professores os obrigam a serem detalhistas. Existe até a figura do arquiteto detalhista. Só faz detalhe. Parece brincadeira, mas não é. Tem um camarada que só faz detalhe. Eu tinha, quando eu coordenava a equipe da João Forte, eu tinha um camarada que ele era, eu chamava de o banheirista. O banheirista, ele só fazia banheiro, o cara só fazia banheiro. Agora, o cara era de uma velocidade no detalhamento do banheiro e de um conhecimento de instalação que tinha que usar um banheirista, entendeu? Então, eu, por exemplo, fico muito feliz hoje de não ser nem banheirista, nem detalhista, e sim aquarelista. E digo mais uma coisa para você, é uma honra ser aquarelista, porque no meio pictórico nós somos os únicos, os aquarelistas, que temos um nome próprio. Se você nunca pensou nisso, eu vou te falar. Você conhece algum olhista? Não. Você conhece um cara que pinta a óleo? Você conhece algum guaxista? Não. Você conhece um cara que pinta a guache, mas você conhece um monte de aquarelista. Então, você vê como é que o aquarelista é um ser superior. Até nisso. É considerado a mais difícil das pinturas, né, na verdade. A gente vende, Fernando, a gente vende essa ideia para pegar algum trocado dos incautos. Você sabe disso. Né? O Fernando Fernandes, para quem não conhece, é um camarada que deve ter 148 anos, pelas minhas contas. Porque ele morou 8 anos em Berlim, 5 anos em Paris, eu fui somando. O tempo já está em 148 anos. Mas é um camarada que ele nasceu pintando e desenhando. Então, falar com esse cara é a mesma coisa que é uma grande figura. Queria só fazer uma...
Nosso encontro está maravilhoso. Eu sigo vocês quase todos no Instagram, no Facebook, e o Fernando Fernandes me chamou a atenção também dos desenhos dele, o Nelson, muitos que estão aqui. Para a gente é um prazer muito grande tê-los conosco. Parece que o pessoal já está começando a sair, mas eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de postar no Sketch Brasil, que depois a gente passa para o nosso, né, Júlia, Márcia e Roberto? Porque foi um encontro muito prazeroso, muito bacana. Depois nós vamos editar um pouquinho para ele não ficar tão longo e vamos tentar colocar no YouTube, ok? Mas Muito foi bem. muito bom, maravilhoso. Eu posso dar uma palavrinha? Com certeza. Nelson, você está falando sobre os detalhistas, e talvez seja por isso que a minha aquarela não seja tão boa, porque eu fui projetista também durante 40 anos e fazia detalhes do projeto. Então, eu estava falando de você. Ô, Luiz, eu estava falando de você, você não percebeu? Percebi agora. Captei vossa mensagem. Captou a mensagem, Divino Mestre. Exato. Ô, Luiz, deixa um contato, porque depois eu mando para você umas dicasinhas. Tá ok. Tem lá o São meu... coisas muito simples, cara. Eu deixei lá o meu telefone na inscrição, tem um telefone. Eu sigo o Roger Viana, eu tenho as aulas com ele online, muito boa, maravilhosa, e qualquer coisa a gente pode... Então, maravilha. Entendeu? Se o Roger não falou isso para você, briga com ele, porque ele é especialista em simplificação. Foi ele que me ensinou, pronto. Vou falar logo a verdade. Tá? Na época que ele tinha cabelo, ele me contou todo o segredo dele. Com nós tínhamos cabelo. Inclusive que queria que o sonho dele era ser careca, e realizou. Pronto. Muito rápido até. Mas, Beatriz, olha, eu quero mais uma vez agradecer a você, a gentileza, a você e a Júlia, a gentileza do convite. Eu fiquei extremamente honrado em poder estar participando desse encontro festivo, né? E espero que o Urban Campo Grande, que não se faça mais nenhuma confusão com Mato Grosso, porque é Mato Grosso do Sul, tá certo? Tem uma fronteira ali bem delimitada, né, que fica assim, nas proximidades de Cuiabá. O outro lado é do Carlos Pina. Sim, que apesar de ser padrinho, é de outra família. Né? Mas que vocês tenham uma vida muito longa e muito profícua. Nós é que agradecemos, Nelson, nós temos muito a agradecer. E vamos fazer outros encontros, vamos nos encontrar por aí. Bia, deixa eu falar eu estou sempre disponível. Eu já contei o meu segredo. O meu segredo é que eu sou aposentado e não vivo disso. Então, pode me usar à vontade. Obrigada. A Neila também quer dar uma palavrinha? Sim, quero fazer um agradecimento especial ao Nelson pela oportunidade de abrir para fazer esse pedido de ajuda aí às crianças lá da favela Mandela. A Bia, por ter sugerido essa ideia, ela já está acompanhando esse trabalho que vem fazendo. E agradecer a todos os que já contribuíram e os que ainda vão contribuir, certo? Então, muito obrigada e saibam que vocês estão fazendo um investimento em educação que é muito importante no nosso país. Parabéns, Helena, pelo seu trabalho. Admirável. Precisamos de muitas Helenas. Eu estou lendo Helena. É que o computador está no nome da minha filha, Helena. Eu sou a Neila. Tá bom, desculpe. Não tem problema. Inclusive, ela participou do workshop aqui com a gente.
Obrigada, obrigada. Eu vi uma sombrinha de vez em quando. Então. O Bia, queria falar também, queria agradecer ao Nelson. Eu adoro essa aquarela solta, né? Como você estava falando, essa questão nossa detalhista, como é difícil quando você faz essa soltura toda. Não é, não, Márcia. Isso é uma questão quase que, se você me permite a ousadia da palavra, é filosofia. Isso não é pintura, é filosofia. Eu vou procurar você, ou você me procura, para a gente conversar a respeito. É muito simples. Ai, gostaria muito, adorei fazer esse trabalho. Obrigada, parabéns. Você pode mostrar o trabalho? Ah, lá. Ótimo, ótimo. Muito lindo. Muito bom, muito bom. E você fez um papel grande, né? Um A4, isso? Fiz no A4. Uhum. Fiz no A4. Parabéns, parabéns. Obrigada. Ô, Bia. Um dos segredos para essa soltura, como você chama, se chama coragem. Uhum. Verdade. Um dos segredos é coragem. É coragem de deixar fluir, né? Deixar sentir aquele espaço. Deixar fluir, porque a gente precisa imaginar o seguinte: ninguém aqui tem a pretensão de fazer nenhuma tela para ir para o Louvre. Não é a nossa intenção. E aí, que hoje é um grande amigo com quem eu me encontro quase que semanalmente, para a gente conversar sobre aquarela. Nós não pintamos juntos há 2 anos, mas a gente conversa sobre aquarela, a gente filosofa sobre aquarela. E uma vez ele me falou uma coisa a respeito desse negócio da soltura. Ele disse: olha, qual é o problema? O máximo que vai acontecer é você perder um pedaço de papel, um pouco de pigmento, nada mais. Se ficar ruim, você perder um pouco de pigmento e um pedaço de papel, nada mais. Então, não há risco nenhum em ousar. O grande perigo de você ousar é você se apaixonar pela sua mão. É terrível isso. De querer pintar, né? Outra coisa também, Nelson, aquarela também, ela é também um processo terapêutico, né? Quando eu comecei a pintar aquarela, também estava um processo difícil na minha vida. É mais do que terapêutico. Quer dizer, não é mais do que terapêutico, é duplamente terapêutico. Ela, quando você fica absorta no processo de pintura, seja de aquarela ou de qualquer outra técnica, mas a aquarela te ajuda mais por causa do comando que você tem que dar ao pincel. Você tem que dominar o pincel, dominar a água, não deixar que a água e a fluidez da água estrague tudo. Então, esse domínio que você tem que ter o tempo todo, ele faz com que você fique concentrada e compenetrada naquilo. Trabalha nossas emoções, né? Com a água. Demais. E aí aquilo solta uma carga enorme, acredite se quiser, de endorfina no cérebro. Você tem uma sensação de prazer que existem outras práticas que te dão uma sensação igual, mas também eu acho que não convém serem citadas aqui no momento, né? Mas a da aquarela é um prazer monstruoso. E, no entanto, pouca gente se apercebe disso. Quando você está aquarelando, você está dando uma dose enorme de endorfina no cérebro. Você está despejando endorfina no teu cérebro. Então, isso já tem liberado muita gente que vai se esconder lá nas serras de Friburgo a pintar melhor, né, Hélia? O pessoal vai lá, se esconde lá em Friburgo e tal, mas quando começa a desenhar e a aquarelar, toma uma dose de endorfina e fica numa alegria que vai até passear com um cachorro na neve. Agora você imagina.
Isso é verdade, viu, Márcia? Isso Aham. da endorfina não é brincadeira, não. É um fato, Não, eu é um fato acredito nisso. Eu concreto. acho que a aquarela, de você lidar com a água, com a sua emoção, com essa, libera. Eu também sou apaixonada pela aquarela. Vamos brincar junto qualquer hora dela. Vamos sim. O Roberto quer falar, Roberto? Sim, eu só quero dar uma palavrinha, só uma pequena palavrita, agradecer ao Nelson por disponibilizar isso, por favor. O seu tempo para nos ensinar, mostrar o seu conhecimento, o seu aprendizado, isso é muito importante. E que no final, Júlia, você registrasse, todos mostrassem o desenho, você fizesse um print da tela para a gente compartilhá-la depois, por gentileza. Verdade, vamos fazer. Vamos lá, gente. Mas tem que ser... Ô, Bia, você consegue colocar todo mundo junto? Tá todo mundo junto. Tá. Agora porque já saiu muita gente. Vai ter duas telas. Vai ter duas telas. O meu está de longe, ó. Não está pronto. O meu não é publicável, gente. O meu está de longe, não está pronto ainda. Não, mas não tem essa de pronto, não. A minha está lá, na outra tela. Ó. Júlia, você consegue pegar duas telas? Consigo. Peguei uma já. Deixa eu ver a próxima agora. Não, a Júlia. Deixa eu ver agora. Eu acho que foi todas. Peraí, mas eu vou tirar mais uma, só um pouquinho. Você só rola lá na página, você rola que ela passa para outra página, Júlia. Só rolar, né? São duas páginas. Deu 2 páginas. Peraí, vou tirar mais uma aqui. Vamos lá. Fernando Pop também estava escondidinho ali, agora que eu estou vendo. Oi, Júlia. E a Fátima Bolu. O meu só apareceu, acho que uma página, hein? Só deu uma página aqui. Na lateral, direita ou esquerda, você vê uma setinha. Tem uma setinha lá do lado, Ju. Do lado direito ou esquerdo. Você vai lá para o direito, você clica, seguir, ela vai mudar para outra página. Aí, na outra página. Aí, ó. Aí na outra página está a Márcia. Você, de novo, claro. A Neila. Para mim só deu uma página, gente. Não sei se está todo mundo na minha tela. Mas sua tela é grande? Pode ser que esteja... a minha tela é... então pode ser que esteja de todos. Eu acho que está todo mundo na minha tela, porque só tem 28 participantes agora. Então tá todo mundo. Pode ser, tá ótimo. Maravilha, tá ótimo. Beijo, gente. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada, gente. A USC Mato Grosso. Muito obrigada. Adorei, obrigada, Nelson. Mato Grosso. Só vou falar para Bia fazer outras. Obrigada. 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 Valeu, Nelson. Foi um prazer. Obrigada, Nelson. Valeu. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Boa tarde.